LZN. Vem aí mais uma atração da sua rádio ZLZN. Sejam todos bem-vindos a mais um super episódio do podcast Amazonas Incrível, diretamente pela rádio ZLZN, a rádio que é a cara do povo. Eu sou Wilson Roja e te convido mais uma vez a viajar comigo por esse estado lindo chamado Amazonas. Deslumbrante, maravilhoso. Não faltam adjetivos para descrever esse estado tão lindo na qual estamos falando, onde tem a maior biodiversidade do mundo. Estamos numa série de entrevistas para conhecer um pouco mais do nosso Amazonas, e hoje vamos falar sobre turismo de pesca esportiva. E olha só, estou recebendo um super convidado. Mas antes de falar desse convidado, eu gostaria de dizer que você pode acompanhar ao vivo pelas redes sociais do Imediato da Rádio ZLZN. Esse podcast pode ver aqui ao vivo, assistir os nossos convidados toda terça-feira às 19 horas. É muito fácil. Você que ainda não tem o aplicativo da Rádio ZLZN, é só você colocar na loja virtual do seu Android, né, ali iOS, smartphone, e aí você digitar ZLZN e a primeira opção que aparecer da nossa rádio, você baixa e assiste escuta, ouve toda a nossa programação semanal, ainda participa ainda de vários sorteios, tem Pix todos os dias na programação da rádio ZLZN. E o podcast Amazonas Incrível, toda terça-feira às 19 horas, ao vivo pelas redes sociais e também ao vivaço aqui pela rádio ZLZN. O nosso convidado especial para falar de turismo de pesca esportiva e vários projetos é o presidente da Comissão de Turismo da OAB Amazonas, entre outros trabalhos, também está acompanhando a PL 422/2021 do deputado Tony Medeiros sobre a conservação do tucunaré no estado do Amazonas para incentivo do turismo de pesca esportiva, sendo também coordenador da Câmara de Turismo da CODESE, pelo CODESE, onde estará realizando a primeira feira de pesca esportiva e ecoturismo do estado do Amazonas e também turismo de aventura. Seja bem-vindo, Caio Canavati Soares, doutor. Obrigado, eu que gostaria de agradecer aí o convite para participação aqui nesse programa da nossa web rádio ZLZN e do portal Imediato, é isso? Isso. Portal de grande abrangência, contribuindo aí com a matéria que a gente vem ultimamente tentando trabalhar de uma forma mais efetiva para conseguir contribuir e entregar para a sociedade amazonense um trabalho dentro desse segmento que, como nós sabemos, né, que também trabalhamos diretamente com isso, operamos o turismo, é um segmento tão promissor. Não que a gente, como a gente sempre fala, não que seja um segmento que vá substituir o nosso modelo Zona Franca de Manaus dos últimos 55 anos, mas nós temos condições de contribuir muito e fazer geração de emprego e renda para que os nossos pais de família consigam, através desse trabalho, sustentar suas famílias também. É verdade, doutor Taio. Que honra, né? A equipe do programa e do portal Amazonas Incrível agradece por ter aceitado esse convite. O senhor é o presidente da Comissão de Turismo. Gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre os projetos que a comissão vem desenvolvendo, com os parceiros que vêm alinhando esses projetos desenvolvidos, né, ali na OAB, e o que temos a esperar, o que podemos esperar de novidades aí dentro do trabalho que é executado pelo senhor na Comissão de Turismo. Então, o projeto Frente à OAB, onde eu presido a Comissão de Turismo, OAB Amazonas, ele é um projeto mais pela questão legal. Então, lá nós nos disponibilizamos para todas as pessoas que participam do trade e para os entes também, a contribuir com uma consultoria ou até um assessoramento frente a alguns temas que nós entendemos que necessitam
de uma segurança jurídica, por exemplo, como é o caso que nós estamos no grupo de trabalho, contribuindo com o deputado Tony Medeiros, que fez a propositura do PL 422/2021, que é sobre a conservação do tucunaré-açu. Só para você ter ideia, Wilson, hoje, dentre os segmentos de turismo aqui no Amazonas, talvez o de pesca esportiva seja o mais relevante. Porém, nós ainda não temos um trato, não temos um trabalho com essa conservação do peixe, porque assim, a pesca esportiva, ela, além de ser uma prática de esporte, ela é uma filosofia. Então, cada vez mais os praticantes da pesca esportiva procuram lugares que tratem o peixe com responsabilidade, com conservação, com sustentabilidade. E aí nós só vamos conseguir isso se nós conseguirmos fazer realmente um projeto de lei de conservação desse peixe, que é o target mundial da pesca esportiva, né? Ele é um embaixador da água doce e todas as pessoas do mundo, todos os pescadores esportivos do mundo, sonham um dia vir para o Amazonas para pescar o tucunaré-açu. Lembrando, açu significa grande. Então o tucunaré-açu é o exemplar maior desse peixe, que é um peixe extremamente esportivo. E onde é a incidência dele? Em parte do estado do Amazonas. Então o tucunaré-açu, ele existe em uma parte da Colômbia, de onde vem o Rio Negro, Colômbia e Venezuela, de onde vem o Rio Negro, e em uma parte de Roraima por conta dos afluentes do Rio Negro, mas a grande maioria dele é a área toda do Rio Negro e mais alguns municípios que são basicamente Manaus e região metropolitana. Perfeitamente. O turismo de pesca esportiva, ele é sazonal, né? Aqui no Amazonas, aqui de setembro até meados de janeiro, isso, seu Caio. E é um turismo que movimenta milhões, né, aqui para o nosso estado, se falando de economia voltada ao turismo, né? Qual é o público que vem mais para a nossa região em busca desse segmento de turismo de pesca esportiva? Eu estou falando isso não só nacional, mas de forma internacional, como o senhor bem falou sobre a grande preocupação que nós temos em trabalhar com projetos e cuidar desse peixe especificamente, que é o principal, né, peixe, para você que está acompanhando não só aqui no Amazonas, mas no Brasil e no mundo, esse podcast por meio das plataformas digitais, conhecer um pouco do tucunaré, você que não é da área, e aí também conhece um pouco mais do público, das pessoas que vêm pescar. Nós temos, né, vários municípios aqui que são referências, né, como o senhor mesmo falou. Mas qual é o público específico que vem no Amazonas? E eu já até comentei o período que eles procuram muito para fazer essa pesca esportiva. Então vamos lá. O período, ele é basicamente de julho, quando começa ali na região do Rio Madeira, municípios de Borba, Novo Aripuanã, são os primeiros que a água começa a baixar. E aí depois, setembro, outubro e novembro, nós temos a grande maioria dos municípios dessa região metropolitana, região de Altazes, região de Itacoatiara, as regiões do Rio Negro começam também. E aí depois, no final, novembro, dezembro, janeiro e até fevereiro do ano seguinte, aí na região de Barcelos e Santa Isabel, é onde fica no ponto para pescaria. Segundo últimos números, apesar de nós não termos muito, e essa também é uma preocupação da PL 422, porque assim, nós entendemos que os entes constituídos, governo do estado e as próprias prefeituras, eles só conseguem praticar suas políticas públicas se eles tiverem dados, né? Então nós precisamos de números, nós precisamos saber, por exemplo, de onde estão vindo a maior quantidade dos turistas e de onde não estão vindo, por que não estão vindo. Então, de repente, uma ação de marketing direcionada para aquele local, dentre outras questões. Mas os últimos números que nós temos, que são números divulgados não oficiais, mas a nossa movimentação financeira aqui por temporada, conforme eu falei, de julho a fevereiro, na última temporada, movimentou em torno de 400 milhões de reais e nós tivemos a visitação aí em torno de 30 mil pescadores. Você está falando na última temporada de julho de 2021 a fevereiro de 2022.
E ainda estamos falando num período pandêmico, né? Num período pandêmico. E o período antes pandemia, uma previsão, uma projeção, você está falando de 400 milhões? 400 milhões. Agora imagina um período antes de 2019, você tem mais ou menos uma estimativa? Nós estávamos conversando aqui, fora do ar, né? Nos bastidores. Nos bastidores. O que acontece? O turismo no Amazonas, não querendo especificar se foi culpa de alguém, ou de várias pessoas, ou de todo um conjunto, ele tem diminuído nos últimos 25 anos. Então, nós tínhamos um ecoturismo, por exemplo, mais intenso do que nós temos hoje. Talvez por algumas questões políticas, não dá para a gente afirmar, mas o que a gente pode afirmar é que há 25 anos atrás nós tínhamos uma movimentação de turistas, pelo menos na cidade de Manaus e no entorno, para a prática do ecoturismo, maior do que nós temos hoje em dia. Nós tínhamos mais hotéis do que nós temos hoje em dia. Então a gente pode verificar na prática que essa questão vem diminuindo um pouco. Percebemos também, dando César o que é de César, que os últimos governos têm se alertado um pouco para isso. O governo do estado, através da Amazonas Tour, tem feito um trabalho muito bom. Gostaria de mandar um alô para os nossos amigos, o ex-presidente Sérgio Litaif, que é advogado também, amigo da casa, e também para o doutor Gustavo, que é o novo presidente, e eles têm, pelo menos quando nós solicitamos, eles têm nos atendido com bastante presteza, tá? A Prefeitura de Manaus também, apesar de nós não termos assim, um contato muito direto, mas nós temos visto que o prefeito tem tido pelo menos um zelo com a cidade. Verificamos que a Manaus Cult está com mais ações, como a Feira do Passo, a própria Praça de São Sebastião, a gente verifica uma movimentação maior. Eu achei muito legal, em plena pandemia, em dezembro, o que foi feito com as festividades natalinas. A Praça de São Sebastião ficou linda. Perfeito. E foi utilizado aquele prédio atrás que era o antigo Tribunal de Justiça, né, por trás do teatro, com bonecos temáticos, fizeram uma questão temática. E o turismo é isso, né? O turismo você precisa criar produtos, o turismo você precisa... A forma mais rápida de você fazer a divulgação é exatamente o turismo de eventos. Então Manaus precisa começar a sentar de um ano para o outro e começar a preparar os eventos. O estado do Amazonas precisa sentar e pensar de um ano para o outro qual é o calendário de eventos, porque a gente consegue organizar melhor, tem mais tempo para essa organização, consegue melhores parceiros, e aí as pessoas, quando o governo cria a política pública, aí o particular vai lá, sente segurança e executa, né? Porque no final das contas quem faz o turismo é o particular, é o operador, é o hoteleiro, é o guia, é o barqueiro, é esse pessoal que executa lá na ponta o turismo. O público, só reformulando a questão da pergunta, o público que mais procura o turismo de pesca esportiva do Amazonas, de que país? Quem é que a gente recebe mais aqui no Amazonas para fazer esse turismo de pesca esportiva? Olha, como eu te falei, nós não temos números oficiais, tá? Mas nós temos uma incidência muito grande do Brasil, primeiro, por quê? Porque é onde nós temos uma malha aérea um pouco melhor, né? Porque hoje nós não temos, ou salvo engano, não tínhamos alguns meses atrás, voos diretos dos Estados Unidos, não temos ainda voos diretos da Europa, que nós tínhamos de Portugal. Então, do Brasil nós temos, e alguns turistas, alguns visitantes nossos desses dois polos que eu mencionei, a América do Norte e Europa, conseguem chegar aqui, mas veja bem, através de São Paulo. Então, se uma pessoa vem de Miami, por exemplo, ela passa em cima de Manaus, vai o dobro da distância e tem que retornar para conseguir visitar a nossa cidade. Isso aí dificulta muito, porque assim, se eu for falar de Amazonas em relação ao Brasil, eu tenho um produto quase exclusivo, quase, porque nós temos Amazônia, nós temos também em Rondônia, temos no Pará, mas aqui em Manaus nós temos realmente uma estrutura que consegue receber muito bem e com uma proximidade de natureza que a gente consegue ofertar muito próxima. Agora, se nós formos falar de Amazônia para o restante do planeta, aí nós temos como concorrente outros países, né? Nós temos a Amazônia no Peru, nós temos a Amazônia na Colômbia, nós temos a Amazônia em outros países aqui que são nossos vizinhos,
e que são países que estão desenvolvendo seus trabalhos. Então, o que a gente precisa é desenvolver aquele mínimo que a gente estava conversando, porque a nossa estrutura, o nosso parque de diversões, o nosso produto para oferecer, ele está todo pronto. É a nossa floresta, o ecoturismo, as pessoas vêm aqui para visitar, eles querem ver esse tipo de produto. O senhor falou uma coisa importante, né? O turista que vem principalmente ali dos Estados Unidos, que é um público muito grande que procura, né, a pesca esportiva aqui no estado do Amazonas, ele precisa ir para São Paulo. Antes nós tínhamos voos diretos, né, para Miami, hoje não temos mais, e nós estamos falando de 4 horas, 3 horas e meia, 4 horas de viagem Manaus-Miami, e o turista ele tem que ir para São Paulo, né, o dobro do tempo que gasta para ir para São Paulo e depois pegar mais 3 horas e meia para chegar aqui no Amazonas, isso dificultando a questão da logística, né? E isso foi o tema de várias reuniões, né? Inclusive o governo nacional ele lançou até um projeto, né, em relação a isso, onde a questão de divulgação do estado do Amazonas voltado para outros países passava-se por essa questão de logística, né? Em vez do turista americano ir para outros estados, ele tinha que fazer uma conexão aqui em Manaus para depois, porque é o ideal pela proximidade do nosso estado, né? Pela localização geográfica do nosso estado. E isso realmente é algo que dificulta, né, ali a disseminação do turismo, aonde temos que trabalhar em políticas públicas, temos que trabalhar em organização, abrir novas malhas aéreas para que o turismo no Amazonas esteja mais em evidência. Creio que o senhor também deve concordar. Eu participo de algumas feiras nacionais, né, internacionais ao longo do ano por meio da agência que eu represento, e a gente vê que o Amazonas em si ainda é pouco divulgado na frente de vários estados do Nordeste. Vou pegar aqui o Ceará, que em todas as feiras estão bem presentes, divulgando, né, todos os atrativos turísticos do Amazonas, e isso nós levantamos uma bandeira com todos os convidados que vêm para falar de turismo no Amazonas, que temos que junto divulgar melhor o Amazonas. Doutor, a questão do tucunaré, a maior concentração é aqui na região amazônica, estado do Amazonas? Parte do estado do Amazonas. Uhum. Então é a calha do Rio Negro e os municípios da região metropolitana de Manaus. Ele é um peixe que, pelo que se entende, né, do caminho que ele percorre, porque assim, o tucunaré, ele é um peixe estacionário. Então, de onde ele nasce, ele não migra 50 ou 60 quilômetros. Então, durante esses milhões de anos, ele conseguiu vir da Colômbia e da Venezuela, através do Rio Negro, desceu, ali por Barcelos de Santa Isabel, entrou alguma coisa para os afluentes de Roraima, e aí depois ele só conseguiu chegar na região de Altazes e a região de Taquatiara, o começo do Rio Madeira. Depois, não existe mais em lugar nenhum do mundo. Perfeito. O açu não, o ciclatemenses não, que na realidade é o açu e o paca, né? Os dois são os ciclatemenses. E para você que não conhece, o tucunaré está sendo aqui exibido na nossa tela, né? Esse peixe lindo, amarelado, aí com algumas pintas, e aí o doutor ele consegue explicar melhor, né, as características do peixe. Esse peixe, logicamente, que não tem só esse tamanho, né? Você consegue ver o tamanho dele aqui na tela, mas o turismo de pesca esportiva é justamente o prêmio que o pescador vem, né, ali para tentar pescar o maior peixe que ele puder naquele território, naquele hotel que ele está, naquele pacote, mas naquela região do Amazonas que ele está. Então o prêmio dele é pescar o maior tucunaré naquele entretenimento que ele veio fazer aqui no nosso Amazonas. E eu gostaria que o doutor falasse um pouco mais sobre a preservação desse peixe. É importante, você que não conhece, que está ouvindo o nosso programa, se fala muito de pesca esportiva, mas como é que é o manejo, a questão do pesca esportiva é diferente do pesca e pague, né? Muitas vezes que são áreas preservadas para manter, você pesca e depois solta. Gostaria que o doutor falasse um pouco mais para que as pessoas entendessem, ainda não é habituada com esse tipo de turismo de pesca esportiva. Tá, então vamos lá. Esse peixe que você falou que as pessoas vêm aqui buscar, o peixe grande, o maior, isso a gente chama de troféu. Troféu. Então ele é o troféu da pesca esportiva, ele é o target mundial da pesca esportiva, que é o alvo, todos os pescadores esportivos do mundo, com absoluta certeza eu posso afirmar que um dia anseiam vir pescar aqui. Esse peixe que está na tela é o ciclatemenses. Nós temos em torno de 15 espécies de tucunarés ao todo. No estado do Amazonas, em torno de 6 espécies. Agora,
Geralmente, muitas das vezes, os turistas vêm atrás do troféu. São os maiores. É o açu, né? É o grande. E a incidência foi na região, conforme nós falamos anteriormente. Ele é fácil de você verificar, porque ele geralmente é amarelo, tem essas 3 barrinhas na lateral e ele tem esse mapa aqui na bochecha. Essa é a principal característica dele. Que característica, olha. Essa é a principal característica. Excelente observação, ainda não tinha verificado esse mapa, né? Porque às vezes eles têm alguma miscigenação, por exemplo, o Cicla vasoleri, que é um peixe grande também, é o tucunaré vasoleri, a incidência dele é mais no leste do estado, ele até se parece em alguns momentos com o açu, mas ele não tem esse mapa aí na bochecha. Essa é a diferença das características. Essa é a grande diferença. Perfeito. E é um turismo, para você que ainda não conhece, é um turismo totalmente sustentável quando se trabalha com empreendimentos, né, credenciados, logicamente, que não só na área de turismo, mas em outras áreas também. Você acaba conhecendo outro tipo de empreendimentos que não são credenciados, que acaba fazendo a pesca predatória do tucunaré, que isso é totalmente proibido aqui na nossa região. O senhor comentou sobre a questão da importância de manter, inclusive com projetos, a preservação do tucunaré, que é o prêmio principal de quem vem pescar aqui na nossa região. O senhor tem 30 anos de experiência aí no turismo, né? Já participou de diversas atividades e projetos na nossa região. O senhor também é proprietário da pousada Mamori Amazonas. Ela trabalha especificamente com pesca esportiva ou também com o trabalho ecológico? Então vamos lá. Respondendo agora de trás para frente. De trás para frente. Sou operador, trabalho há quase 30 anos no segmento. E a região do Mamori, ela é uma região do Lago do Mamori, que é a zona rural do Careiro Castanho. É uma região muito rica. Nós temos lá exemplares de tucunaré açu, de Cicla temensis, dentre mais alguns 2 ou 3 tipos. E no começo nós trabalhávamos sim com o turismo de pesca esportiva. Recebemos grupos, recebemos pescadores, inclusive de outros países, e mantemos essa tradição. Ainda é um local muito piscoso. Estamos lutando para que tenhamos também lá, primeiro, a lei de conservação estadual e segundo, também a lei de conservação municipal. E eu vou já te explicar o que acontece a respeito disso. Mas nós temos muita riqueza lá também na região para o ecoturismo. O que é o ecoturismo? O ecoturismo é a visitação da natureza. Então, é aquela pesca de piranha, focagem de jacaré noturna, caminhada na selva para verificação de fauna e flora, visitação na casa nativa. Então o turista, principalmente o estrangeiro, ele vem para cá para vivenciar o modo de vivência do nosso ribeirinho, né? Ele tem interesse em verificar como é que aquela pessoa vive naquela casinha flutuante, que é uma coisa assim completamente diferente da realidade deles. A partir do SEASA eles já ficam impressionados como nós temos postos de gasolina flutuantes. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. E aí a impressão começa por aí. Agora, voltando um pouquinho no que você tinha me perguntado, que nós não abordamos ainda, mas é de suma importância. Na realidade, a expressão que nós usamos não é preservação. Porque preservação é aquela área de preservação que você não pode nem entrar, você não pode tocar. Entendi. A expressão correta que nós estamos utilizando hoje, depois de muito estudo e de muitos entendimentos, é a conservação. Na conservação você consegue utilizar, porém de forma sustentável. Então a sustentabilidade o que é? É você conseguir utilizar causando o mínimo de dano possível e que ela se torne viável, que você não leve aquilo à exaustão. Então, nós em 2017, vou colocar um exemplo aqui para você da importância dessa conservação. Em 2017 nós fizemos uma consultoria junto com o Judiciário de Altazes. Altazes tem uma região que se chama a região do Lago do Juma, que é uma das mais conhecidas que nós temos aqui, pelo menos próximo da capital, né? E lá no Lago do Juma, em 2017, existiam em torno de 15 pousadas. Só no Lago do Juma? Só no Lago do Juma e nos lagos que, como eu costumo dizer, vivem em função do Juma. Lago do Massarico, Lago do Tracajá, que tem as suas belezas naturais, mas em algum momento fazem uma visitação ali no Juma, porque o Juma é o mais divulgado, né? Entendi. Então, em 2017, nós tínhamos em torno de 15 pousadas nessa região e foi feita a lei de conservação do tucunaré lá. E aí foi feito um outro levantamento em 2019. Em 2019,
Sim, e essas 15 pousadas trabalhando basicamente com ecoturismo. A pesca esportiva era uma opção. Isso em 2017. 2019 foi feito um novo levantamento. Já existiam 35 pousadas e aí trabalhando mais em função da pesca esportiva, já tendo o ecoturismo como uma segunda opção. Como é que eu explico isso? Foi feita a política pública, foi gerada a segurança jurídica, aí o particular veio e disse, agora eu posso investir. Então, a princípio, houve um fomento para a geração de emprego e renda, porque aí os empresários foram lá, investiram, fizeram essas 35 pousadas e aí começaram a empregar as pessoas que moram lá, né? Para os serviços de piloteiro, para os serviços de camareira, enfim, as pessoas dali da região. Só que num segundo momento, o que a gente percebeu? Que essas pessoas, por exemplo, o piloteiro, saía com 2 pescadores, olha, esse aqui é meu terreno. Aí o pescador dizia, rapaz, faz 3 chalés aí que ano que vem eu trago um grupo. Você sabe que funciona assim, né? Uhum. E aí a gente já passou da geração de emprego e renda para o microempreendedorismo individual. Olha que maravilha. Detalhe, lá na ponta, não é um segmento de negócios que as pessoas vêm para Manaus para se empregar e para aumentar a população, às vezes de forma desordenada. Não. É um segmento econômico que pode ser gerado lá na ponta para a pessoa, para o ribeirinho, conseguir sustentar sua família e trabalhar lá onde ele nasceu, aonde é o local natural dele, aonde ele se sente bem, sem precisar migrar dentro do estado, ou às vezes para outro município, como é o caso de Manaus, que comportou durante muito tempo o pessoal do interior, para conseguir fazer o sustento da sua família. Então, eu costumo dizer que é um segmento de ganha-ganha. Ninguém perde nada no segmento. A gente trabalha com sustentabilidade. Se a gente prezar pela conservação, um vai lá, captura o tucunaré, tira a foto, bota dentro da água de novo, próximo. Captura, se duvidar, o mesmo. Tira a foto, bota dentro da água de novo. E o negócio tem uma geração econômica muito grande. E se for comparado com o segmento de comércio do tucunaré in natura, se for matar o peixe, aí não existe comparação. Aí existem outros números que são muito mais favoráveis para a pesca esportiva. Por exemplo, 2009, o INPA fez um estudo na movimentação de pescado nas feiras e mercados de Manaus. E nesse estudo ele já detectou que o tucunaré era o 5º peixe no paladar do amazonense, representando menos de 2% do que se vende. 50% do que se vende é tambaqui e jaraqui. Depois, nos outros 50%, a gente ainda tem matrinchã, sardinha, dentre outros peixes. Um último levantamento que eu vi de um site, não sei se é algum portal, eu esqueci qual é agora, 360, se eu não me engano. Eu não estou lembrado agora qual é. O tucunaré ele já figurava em 7º lugar no paladar do amazonense, representando 1,1 do que é comercializado. Então, na frente dele tem tambaqui, jaraqui, pacu, sardinha. Sabe qual é o peixe que vende mais do que tucunaré na feira? Qual é o peixe? Sulamba. Sulamba. Aruanã vende mais do que tucunaré na feira. Parece brincadeira. E a questão do valor, né? Sim. O tucunaré não tem um valor econômico na feira in natura expressivo. Sim. Ele é mais barato que a pescada, ele é mais barato que a aruanã. Então, assim, a grosso modo, se você pegar um tucunaré de 5 quilos, você vai vender por R$50. Se tu tiver um tucunaré de 5 quilos dentro de um lago, tu fecha um grupo, cada um paga R$4.000, sai rindo e volta no outro ano. Perfeitamente. O que vale mais, né? É verdade. Então isso vem ao longo do tempo conservando, como o senhor bem me corrigiu a questão da forma correta. Isso é muito importante a gente entender que essa parte de conservação ela é tão quão importante, né, para que se exemplificou muito bem a questão do in natura, do tucunaré in natura comprado ali, pescado para venda, e a conservação dele para trazer um grupo. Ainda tem um último detalhe que eu esqueci de te falar. Nesse estudo de 2019, mesmo representando menos de 2% do paladar do amazonense, ainda era o Cicla monóculos. Isso está no estudo, que é o popoquinho, aquele amarelinho com as bolinhas na lateral. Aquele ali tem muito, e ele não cresce. Eu acho que o maior exemplar que eu já vi foi um de 3 quilos. Então o turista internacional, ele não vem para cá para pescar um tucunaré de 3 quilos. O tucunaré de 3 quilos tem em outros lugares do Brasil. Tucunaré de 1 quilo e pouco tem até em Miami, tem em vários lugares, entendeu?
mas a gente precisa da conservação daquele que é o atrativo da pesca esportiva que movimenta todas aquelas cifras que nós estávamos conversando. Eu não sei se o senhor falou, mas qual o catalogado, o tucunaré, assim, que as pessoas, já não sei se eu tenho essa informação, o maior tucunaré que já foi pescado, se eu tenho essa informação para trabalhar há tanto tempo, quantos quilos ele teve, já teve alguma informação desse sentido? O maior tucunaré, que é que foi o maior que foi pescado até hoje, salvo engano, foi num afluente lá próximo de São Gabriel da Cachoeira. Eu acho que inclusive numa terra indígena, não estou lembrado agora como é o nome do rio, mas ele deu acima de 14 quilos. 14 quilos. Acima de 7 quilos, você precisa ter, para embarcar um peixe desse, experiência, equipamento e sorte. Porque se for o dia do peixe, um tucunaré-açu de 7 quilos não é assim que você embarca, não. Tu imagina um que é o dobro do tamanho. É verdade. Que bom, isso é uma curiosidade que estamos trazendo aqui, você que está acompanhando o nosso podcast, falando exclusivamente de turismo de pesca esportiva, que na nossa região aqui é muito procurado pelo turista nacional e internacional que vem em busca desse prêmio, de bater aquela foto prazerosa e postar nas redes sociais do Grande Tucunaré. O senhor trouxe um dado muito importante sobre, de 2017, uma quantidade de pousadas que trabalhavam, né, com ecoturismo e depois com pesca esportiva. Nessa região, ou ao todo, o senhor tem mais ou menos assim os dados de quantos hotéis ou pousadas que trabalham diretamente com pesca esportiva? Então, a última informação que eu tenho, nós conversamos agora a respeito da região do Juma, né? E aí, sim, no dia do lançamento da feira, que é o produto do Codese, que nós vamos falar daqui a pouco, nós fomos visitados também lá, foi nos prestigiar a presidente de uma associação lá do Lago do Juma. E aí ela já me disse, olha, eu tenho 20 pousadas inscritas na associação e 20 que estão sendo inscritas. Eu disse, nossa, de 35, só nessa associação já são 40. Então, assim, os últimos números que nós temos é que na região de Barcelos e Santa Isabel, por exemplo, hoje existem mais de 150 operadores de pesca. Entre pousadas, barcos... Não só de pousada, operadores ele engloba operadores toda a cadeia, de uma forma, né, geral, operadores ou de barco, ou de pousada, ou daquelas casinhas flutuantes. É importante essa informação que o senhor trouxe, até porque para quem trabalha com pesca esportiva, quando se fala de operação, não é só a pousada em si, o flutuante, mas é barcos, né, pousada terrestre também, flutuante que trabalha, aliás, pousada terrestre, né, flutuante e os barcos, exatamente, que também trabalham com esse tipo de pesca. Né? Fora a questão, por exemplo, lá em Barcelos, existe também um tipo de operação que é o barqueiro piloteiro que tem ali a sua lanchinha com motor 90, por exemplo, porque da sede do município você consegue fazer um dia de pesca e retornar para dormir na sede do município. Então aí são os barquinhos menores, já não são os barcos. Mas esse barqueiro grandes. Entra como operador? Operador também. Operador. Se ele tiver, não. O certo é que tenha o cadastro, né? Se você trabalha com algum tipo de operação ou algum tipo de questão dentro do segmento de turismo, de prestação de serviços, o correto é que você tenha o seu cadastro, que é uma coisa extremamente simples e que te dá bastante benefício. Existem algumas linhas de crédito e aí sempre tem essa observação, somente para quem tem cadastro. Nós tivemos, por exemplo, na época da pandemia, também foi uma iniciativa do deputado Tony Medeiros, através da Assembleia, nós conseguimos o cartão do Auxílio Turismo. Tivemos uma audiência pública, solicitamos, o deputado extremamente solícito. Eu falo sempre do deputado Tony Medeiros porque ele é o presidente da Comissão de Turismo da Assembleia. Então, os trabalhos relativos a turismo, em sua grande maioria, são da pasta dele. E aí a gente vai em cima dele e, deputado, estamos precisando disso, estamos precisando daquilo. E ele realmente é extremamente receptivo, é do segmento, é levantador, né? É amo do boi. E ele vivencia, porque o turismo, cultura e eventos é uma coisa assim que conversa mais ou menos a mesma coisa. Eu, né, gostaria de abrir um parênteses aqui para agradecer, né, e saudar também o deputado Tony Medeiros, né, que vem à frente aí de muitos projetos referentes ao turismo, ajudando. Você comentou outros projetos que está participando
também com ele, e é importante termos representantes na nossa área que possa levantar essa bandeira do turismo consciente, o turismo que possa ser desenvolvido da melhor forma no estado do Amazonas. E nós estamos hoje falando, né, de um setor dentro do turismo e pesca esportiva que, como eu falei no início, movimenta milhões na economia do nosso estado, né, injetando na economia do nosso estado por meio dos turistas que vêm. O senhor falou muito de Barcelos, e Barcelos é conhecido, né, um dos municípios que é conhecido como o principal município da pesca esportiva, doutor Caio? Assim como o Tucunaré é o target, Barcelos é a meca mundial da pesca esportiva. Por meio das pousadas ou porque lá a concentração é maior? Ficou famoso porque... A incidência dos maiores, pelo menos explorado de forma um pouco mais organizada, é em Barcelos. Vamos trabalhar aqui com alguns números para a gente entender. Por exemplo, eu expliquei para você como nós tivemos um crescimento específico na região do Juma, né? O Juma, apesar dele ser uma divisa entre Altazes e Careiro Castanho, mas ele a grande maioria, o grande volume é pelo município de Altazes. Dentro do município de Altazes, nós teríamos tranquilamente, fora a região do Juma, pelo menos mais umas 4 regiões que poderiam ser exploradas com basicamente o mesmo potencial. Por exemplo, hoje já está despontando muito a região do Mutuca, já temos muitas pousadas de pesca esportiva lá. Nós temos pousada ou algumas pousadas já no Acará Grande. E aí, fora esses 3 que eu citei, teriam mais alguns 2 que poderiam ser trabalhados, feitas as políticas públicas, serem fomentados dentro desse município. Foi feito um último levantamento de que o mesmo potencial que existe nesse município, nós falamos de 5 regiões, teriam em pelo menos outros 20 municípios, que são Manaus e região metropolitana, a região Altazes e Careiros, região de Itacoatiara, a região do Atumã e a região do Rio Negro. Se nós considerarmos 5 regiões em cada município desse, nós estamos falando em 100 regiões dentro do estado do Amazonas. Ou seja, 400 milhões é muito pouco para o potencial que nós temos. Falta um pouquinho de organização. Só para você ter ideia, a última temporada americana, o trade movimentou em torno de 80 bilhões de dólares. Bilhões? De dólares. É muita grana. Então, o potencial realmente é muito grande. A gente só precisa organizar internamente esse trabalho que está sendo feito de conservação através do PL do deputado Tony Medeiros. Nós também, como eu te falei, em 2017, fizemos uma consultoria e conseguimos executar no município de Altazes e já teve esse grande avanço. Nós estamos agora, nesse momento, através do vereador Caio André, que é presidente da Comissão de Esporte da Câmara Municipal, também com o PL para o município de Manaus. Perfeito. Manaus, diferente do que muitas pessoas pensam, tem um potencial de pesca muito grande, tá? Isso é muito interessante. Manaus começa lá no Paraná da Eva. Paraná da Eva é um local que tem incidência de pesca esportiva, de Tucunaré para pesca esportiva. Depois nós temos a região do Puraquequara também, que pode ser explorada. Nós temos depois a região do Tarumã, onde acontece o torneio internacional de pesca, então existe um potencial, essa aí a gente não precisa nem explicar muito. Subindo mais um pouco, nós temos ainda a região do Apuaú, que é muito boa, que já é a divisa do município com Novo Airão, e fora a calha do Rio Negro, que tem um potencial grande ali nas ilhas de Anavilhanas, tem muita questão de pesca. Para você ver o quão é importante esse turismo, né, essa pesca, essa conservação, algo que devemos trabalhar cada vez mais no nosso estado, com um potencial gigantesco que nós temos direcionado a esse segmento de pesca esportiva. Ainda na pasta da Comissão de Turismo da OAB, a questão da segurança jurídica, o guarda-chuva que a gente consegue trabalhar hoje, ou pelo menos que nos baliza na questão da conservação, são a legislação federal, que é de competência do IBAMA, que é efetiva, mas tem uma quantidade ainda que pode se matar. Depois, abaixo dela, no guarda-chuva, nós temos o PL, que é o que nós estamos trabalhando para que se torne lei, porque a nossa última legislação é um decreto de 2018, que é o que está em vigor, mas ainda tem uma matança. Abaixo disso, são abaixo na questão organizacional, né? Não que seja menos importante, tá? Mas abaixo disso, aí nós deveríamos ter em cada município a legislação municipal, e aí como a gente está tratando de meio ambiente, a gente consegue, por questão de interesse local,
ser sempre mais restrita. Então, a estadual é mais restrita que a federal, a municipal mais restrita do que a estadual. E aí a gente já pode trabalhar com a conservação total, que é o que a gente chama de cota zero. E depois disso ainda tem uma outra que é abaixo, tão importante quanto, que são os acordos de pesca local. Então a gente traz inclusive as comunidades tradicionais, os ribeirinhos, para conversar com todos esses entes, IBAMA, IPAAN, Prefeitura, Governo do Estado, e verificar qual é a necessidade dele, para que eles experimentem a pesca esportiva. É isso que vocês querem? Isso ajuda a manutenção, o movimento econômico daquela localidade, daquela região, daquele lago. E aí essa é a sequência que a gente tenta ajudar e fazer essa consultoria para que funcione da melhor forma possível. Se a gente organiza dessa forma, como organizamos em Altazes, como estamos organizando no Mutuca, no Juma, imagina, nessas 100 regiões do estado, o potencial que nós poderemos chegar. E a gente sabe que o turismo é uma coisa que, por exemplo, com a pandemia, foi o primeiro a ser abalado, né? Em 72 horas todas as aeronaves estavam no chão e o negócio foi a nocaute. O que já não estava muito bom foi a nocaute. Mas, por outro lado, o que nos deixa felizes é que tem um poder de recuperação muito rápido. Então, se eu preparo uma conservação no estado e se as pessoas que praticam a pesca esportiva no mundo todo recebem essa informação, e essa informação não é muito difícil de se divulgar, porque os pescadores eles andam ali em nichos, né? São os grupos de Facebook, a gente consegue, grupos de WhatsApp, a gente consegue uma comunicação muito rápida. Isso é uma questão aí de reverter em questão de 2, 3, 4 anos, a gente já poderia ter uma resposta muito expressiva. O senhor falou algo muito importante quando se trata da comunidade, do final da ponta, que na verdade eu falo final, mas é a mais importante, que é as comunidades, o beneficiamento de grandes operadores que vêm trabalhar com pesca esportiva e beneficiar diretamente o ribeirinho, a comunidade, que são aqueles barqueiros que vão fazer, os lancheiros que vão fazer a questão do operacional da pesca esportiva. E há uma preocupação muito grande, doutor Caio, sobre não ter operadores que somente vêm ali operar essa pesca esportiva e não deixar um beneficiamento correto. A gente já recebeu várias informações que tem pessoas que trabalham e ali exploram de certa forma negativa. Por isso que é importante, eu vou abrir aqui um parênteses sobre o cadastro, que é o cadastro de pessoas jurídicas que trabalham diretamente do turismo ali, emitido pelo Ministério do Turismo. Você procurar agências que obtêm desse documento, dessa certificação. Por quê? Porque através disso tem um controle maior de quem são as operadoras legalizadas que trabalham com o turismo, que tem toda uma responsabilidade social com o comunitário. A gente recebe, volto a dizer, muitas informações ainda de grandes operadoras aqui que exploram de forma irregular as comunidades, deixando um valor ali irrisório para toda a operação que é realizada. E isso é uma ponta muito importante de se falar de um turismo que gera um valor de mercado muito grande. E essa é a nossa preocupação, né, de você buscar, você turista, você que se interessa pela pesca esportiva, tanto que está ouvindo aqui na nossa região como em outro país, buscar operadoras e buscar agências e até mesmo pousadas credenciadas que têm essa preocupação na questão do turismo de forma responsável, sem denegrir a natureza e também fazendo de forma sustentável dentro desse segmento. Então essa é a nossa preocupação, doutor, de também ter agências que possam ter esse entendimento, né, de poder beneficiar aquela comunidade, não só explorar de forma irregular. O turismo ele precisa ser organizado, o turismo ele precisa ser seguro, para poder nós nos tornarmos operadores com excelência, né? O produto é um produto de excelência, então nada mais justo que nós sejamos, aqui nós que trabalhamos, ou todos que venham a trabalhar com esse segmento, sejam operadores para entregar um serviço de excelência. A questão não é só, a questão vai um pouco além de simplesmente existirem operadores que fazem uma degradação no meio ambiente sem que se tenha uma responsabilidade de reposição, com o entendimento da conservação da sustentabilidade ambiental. Esse é um dos problemas. Um outro grande problema são os operadores que geralmente, na maioria das vezes, não são cadastrados,
que praticam o turismo de forma errada, que vendem alguma coisa que eles não entregam. Perfeito. Às vezes não entregam nada. Eu já tive problemas de receber grupos de última hora na pousada porque compraram pacotes com operadores que só existiam ali na rede social. Na rede social, muito cuidado com isso. Tem que tomar muito cuidado com isso. Isso não é só um problema do Amazonas, Sim, né? Isso é um problema de todos os lugares. Mas assim, eu tenho que me preocupar com o Amazonas. Claro. Então aqui no Amazonas, as autoridades, os entes que estão diretamente relacionados com isso, precisam ter uma atenção muito grande. Ao ponto de, em algum momento, antes, quando o ecoturismo, por exemplo, era muito praticado através dos livros, né? Antes nós tínhamos o Lonely Planet, e que são livros de experiências, né? Não são livros de propaganda que você comprava a propaganda. Então era alguém que vinha, vivenciava aquela experiência e fazia o seu relato. E os outros turistas vinham baseados naquilo que ele tinha falado. Olha, aqui é bom, aqui é seguro, e assim sucessivamente. O que hoje quem faz esse papel é o TripAdvisor. Então nós chegamos num momento que, quando chegava em relação ao Brasil, você olhava Rio de Janeiro, cidade linda, maravilhosa, Pão de Açúcar, Cristo Redentor, aquela coisa toda. Manaus, cuidado ao fazer o check-out. Era a primeira frase que tinha no Lonely Planet. O que é isso? Existiam pessoas que se diziam ali que prestariam informações, no final das contas terminavam fechando pacotes, e são aqueles que não entregavam aquilo que era prometido. É verdade. Lembrando que você acompanha o podcast Amazonas Incrível, um programa feito por pessoas apaixonadas pelo turismo, toda terça-feira às 19 horas. Você que ainda não baixou o aplicativo da Rádio ZLZN, não perca tempo, baixe o aplicativo e acompanhe a nossa programação. Uma delas, é claro, é o Sertanejão ZLZN, com meu amigo Anderson Silva, e ele te faz companhia de domingo a sexta, das 20 à meia-noite, você acompanha o Sertanejão ZLZN. E para aqueles casais que gostam de ouvir uma música romântica, o Momento A2, diretamente da Rádio ZLZN, com o meu amigo Anderson Silva. Doutor Caio, vai ter uma mega hiperfeira de pesca esportiva aqui na nossa cidade. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais, não só de pesca esportiva, mas também de turismo e ecoturismo na nossa cidade. Fale um pouquinho mais dessa feira, quando é que vai acontecer, como, quem são os parceiros, pode falar sem problema nenhum, e quais são as expectativas sendo geradas para essa feira. Então, também desenvolvendo o trabalho a respeito do turismo, assim como a Comissão de Turismo da OAB, eu sou coordenador da comissão da Câmara de Turismo do CODESE, que é um conselho de desenvolvimento da sociedade civil organizada, não é um conselho público. Então lá é uma filosofia que nós temos, nós lá somos divididos em câmaras, câmaras temáticas, cada uma ligando ali com o seu segmento, e a parte que me cabe é a coordenação da Câmara de Turismo. O CODESE, em algum momento, ele tinha a filosofia de pensar uma Manaus melhor. E aí, ultimamente, nas últimas reuniões que nós temos, nas plenárias, nós entendemos que o CODESE precisa entregar produtos. Então, ele precisa contribuir para que Manaus seja uma cidade melhor e que figure, até 2038, entre as 10 melhores cidades do Brasil para se viver e uma das 10 melhores cidades do Brasil para se investir. Então, dentro da Câmara de Turismo, nós temos algumas iniciativas nós temos reuniões com a Prefeitura, já tivemos reuniões com o Governo, acerca de alguns projetos. Mas o foco principal agora é esse produto, que é a primeira feira, é de forma inédita, tá? A primeira feira de pesca esportiva, porque nós nunca tivemos aqui no Amazonas, mas ela é a primeira feira de pesca esportiva, ecoturismo e turismo de aventura da Amazônia. Ela já nasce meio pretensiosa. Então, nós tivemos alguns contatos, por exemplo, com a Confederação Brasileira de Pesca Esportiva. E aí uma das iniciativas dentro do nosso trato é que virão presidentes de federações de outros estados. E aí a gente também entende que a divulgação vai ser feita e que a gente conte com a participação também de secretários dos estados da região norte, o próprio SEBRAE, que é um parceiro que já está conosco nessa feira. Existe a possibilidade deles trazerem as pessoas que representam o turismo dentro
do SEBRAE, dos estados também, para que participem. Então nós tomamos a iniciativa para fomentar, para ajudar o segmento, para que as pessoas do trade consigam ir lá, a pessoa que tem a pousada pequena lá no interior do estado, consiga chegar aqui e dizer, olha, eu estou aqui com o meu stand, o meu produto é esse. Nós vamos ter uma participação estimativa nossa de que nós tenhamos em torno de 5 mil visitantes por dia. A feira vai acontecer nos dias 18, 19 e 20 de agosto, lá no Centro de Convenções Vasco Vasques 2. É o prédio novo que fica atrás, serão 2 pisos de feira. Nós teremos uma participação institucional muito grande, já firmada. Vamos ter a participação da Prefeitura de Manaus, da Secretaria, gostaria de mandar um alô para o nosso prefeito, Davi Almeida. Nós teremos a participação da Secretaria de Tecnologia, Centep, mandar um alô para o nosso secretário Radi. E do Governo do Estado nós já fechamos também a parceria com a Amazonas Tour, nós já citamos aqui o presidente Gustavo, e teremos certamente o Tony Medeiros vai participar com a Comissão de Turismo da Assembleia, teremos o William Alemão, nosso vereador, que é presidente da Comissão de Turismo da Câmara. Então, a vantagem do terceiro setor, que é o CODESE, é exatamente fazer essa convergência aí, né? De intenções, de pessoas que estão ligadas com o turismo. Teremos a participação de outros terceiros setores, como FEComércio, Associação Comercial do Amazonas, o próprio SEBRAE, como já foi citado, a Fundação Amazônia Sustentável, que vem desenvolvendo um trabalho muito grande no turismo de base comunitária, inclusive no município de São Sebastião do Atumã, que eles têm lá a Reserva de Desenvolvimento Sustentável, que é da pasta deles. E aí, fora as instituições, está aberto para, apesar da feira ser pesca esportiva, ecoturismo e turismo de aventura, que são nossos 3 principais produtos dentro do turismo de natureza, que é o nosso principal, a feira também vai ter um trabalho muito intensificado na questão do artesanato local, da gastronomia, nós já temos muita gastronomia fechada na feira, e para a hotelaria, porque as agências de viagem, porque a ABAV faz parte também dos nossos participantes do CODESE, a hotelaria está sendo instada, os flutuantes que praticam ecoturismo e turismo de aventura, como stand-up paddle, arvorismo, todas as questões lá no Tarumã, nós temos muitos agora, né? Então a feira, nós estamos inovando, como eu te falei, da temática, nós estamos trazendo para o público, ofertando para que o trade se aproveite. A hora de aproveitar é agora, para que a gente consiga fazer ela de uma forma anual, né? Esse é o objetivo. E ela acontece que período? 18, 19 e 20 é uma quinta, sexta e sábado do mês de agosto, já mês que vem. Olha, mais uma super novidade aqui na nossa cidade. Você que está visitando a nossa cidade nesse período de agosto, que foi citado nesses dias, não deixe de frequentar, de conhecer um pouco mais sobre a pesca esportiva, o ecoturismo e o turismo de aventura aqui na nossa região. Vai ser uma feira de âmbito nacional, regional, nacional e também internacional, porque a pesca esportiva ela movimenta turista de todo o mundo. Então, já coloca na sua agenda aí 26, aqui 18, 19 e 20 de agosto. De agosto. As pessoas que tiverem interesse de adquirir o seu stand, de fazer esse investimento para participar, eu vou falar mais uma vez, é muito importante, nós temos poucas possibilidades de conseguir de dar visibilidade para nós que trabalhamos diretamente com isso, então essa é uma oportunidade muito grande. A feira vai ser de realização do CODESE, e aí, se você me permitir, eu posso... Claro, com certeza. Eu vou divulgar aqui os telefones. Vocês podem entrar em contato com o pessoal do nosso setor comercial, com a Jane Moura, através do 99440-3003, e com o Manuel Neto, através do 98811-1047. Doutor Caio, quem pode participar? Você que é hoteleiro, você que tem agência de viagem, você que trabalha com receptivo, você que trabalha com ecoturismo, com turismo de aventura, com pesca esportiva, com barco, nós temos opções lá para encaixar todo mundo. Tem os estandes de maior investimento, os espaços de maior investimento, mas nós vamos disponibilizar também espaços para as pessoas que
estão começando, que têm um empreendimento pequeno, mas que merecem participar tanto quanto os maiores, né? E a feira é livre para visitação? A visitação vai ser sem a cobrança de entrada, e aí as pessoas vão ter essa possibilidade. Como o CODESE já trabalha muito com tecnologia, nós teremos algumas questões de inovação e tecnologia lá. Provavelmente teremos um hackathon, que é um encontro ali de pessoas do segmento de tecnologia que vão estudar durante os 3 dias para oferecer no final possibilidades tecnológicas, o que pode ser feito, se o segmento hoje requer aplicativo. Então vão ser geradas soluções tecnológicas. Fora isso, nós teremos uma abordagem muito grande também, como eu já falei, na questão da gastronomia, uma questão que nós queremos evidenciar bastante, porque nós temos muita riqueza aqui, né? Nós temos muitos produtos diferenciados que as pessoas precisam conhecer. A Abrazel também já está conosco nessa. E aí, estamos contando com a adesão de todo mundo. Perfeito. Vou só repetir que mais uma vez, 18, 19 e 20 de agosto de 2022, a Amazônia é uma aventura. Vai ser no Centro de Convenções Vasco, das 14 às 22 horas. Perfeito? Eu vou deixar uma última pergunta que a gente sempre faz aos nossos convidados, né? O programa está chegando ao fim, mas, doutor Caio, para o senhor, o que faz com que a Amazônia seja incrível, que é o nome do nosso programa? A Amazônia é um presente que nos foi dado. Então, nós precisamos saber vender da melhor forma possível da expressão a nossa Amazônia. Ela já está toda pronta, é um produto, como eu falo, que não precisa de maiores investimentos, exceto em uma estrutura, mas, ao mesmo tempo, ele é um turismo simples, porque o que você precisa entregar no turismo é aquilo que você promete. Então, existe nicho de mercado para todo mundo. Você pode entregar um passeio de encontro das águas numa canoa simples, contanto que o que você se comprometeu é aquilo que você entrega, assim como você pode entregar uma experiência que custe um valor bem mais alto, mas contanto que você também entregue aquela experiência que foi prometida para o turista. O turismo é dessa forma. Ele não precisa nem ser muito elevado, nem ser muito simples, ele só precisa ser uma coisa verdadeira. Você precisa entregar a experiência que o cliente está procurando. E aí, em relação à feira, eu convoco todo mundo que embarquem conosco nessa, porque a Amazônia é uma aventura. Muito obrigado, doutor Caio. Toda a equipe do portal Amazonas Incrível agradece por ter aceitado esse convite nesse super bate-papo dessa noite. As pessoas que não conseguiram assistir ao vivo, vai ficar salvo esse programa nos portais imediato, online, e também na rádio ZLZN e no portal Amazonas Incrível. Agradeço a sua participação, muito obrigado. Você acabou de conferir o podcast Amazonas Incrível, um programa feito por pessoas apaixonadas por turismo, que acontece toda terça-feira às 19 horas. Eu e o Sr. Roger te convido a participar desse programa toda semana e também te convido a estar toda terça-feira falando, ouvindo, assistindo com um convidado especial do nosso programa e também com o apoio da Roger Tour, agência de turismo, a agência que atravessa fronteiras e desvenda os mistérios do Amazonas. Transmissão e operação de áudio, Anderson Silva e Ayrton Martins, produção e edição da equipe do site Amazonas Incrível, apoio técnico de Breno Cidade. Todo este conteúdo é produzido pela equipe da Rede Norte Digital. Obrigado pela sua audiência e te espero até o próximo.